Alô, amados, a paz do Senhor Jesus. Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta, depois de uma semana, buscando ao Senhor, vivendo, passando coisas e aprendendo com o Senhor. Vamos trazer aquilo que o Senhor tem nos dado de melhor. Cremos que é a vontade do Senhor que a igreja viva isto. Eu passo isso para os irmãos como sendo uma revelação urgente do Senhor para a sua igreja. Lembremos que a igreja de Deus não é uma instituição, mas é a igreja espiritual, né? Que Deus cuida dela muito bem e em todo tempo. Então, nós vamos ler agora um texto da palavra para marcar bem este trabalho, este assunto. E vamos ler aqui no livro de João, capítulo 10. Vamos ler alguns versículos. Diz assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, meus queridos, esta é uma palavra para a igreja do Senhor. E o título desse assunto aqui é muito interessante, assim, Jesus, o bom pastor. E aqui logo mais embaixo nós vemos que, vou ler até mais um pouco aqui para a gente gravar melhor. Mas de modo nenhum seguirão estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Até aqui. Então, o que nós vamos falar sobre isso? Nós fizemos um apanhado aqui desde a infância de Jesus, a gestação de Maria, e até aqui. Quando nós lemos, hoje nós até lemos na ressurreição de Lázaro, que vamos pegar um pouco também da ressurreição de Lázaro. E o que nós vemos aqui? Jesus se apresentando como o bom pastor. O bom pastor, o perfeito pastor, em que as ovelhas podem confiar. Nós vemos o mundo em ebulição, um desespero. Muitos crentes não vão mais à igreja, muitos crentes estão até não perderam a sua salvação, mas estão em casa, sofrendo prejuízo. E eu creio, meus irmãos, que muita gente neste tempo está num grande aperto. Muitos da igreja de Deus está num aperto muito grande. Jesus nos adverte sobre os perigos que nós corremos. E a gente, voltando lá, como eu já falei no princípio, Jesus, ele foi, desde a sua chegada aqui nesta terra, até o dia em que ele subiu ao céu, ele enfrentou muitos obstáculos de morte mesmo. Nós vemos que em alguns textos ele teve que escapar, né, de sair de fininho e foi ameaçado, sabia que iriam matá-lo, então ele dava um jeito de não enfrentar, até que chegou o dia que
que era o tempo de Deus, que era o tempo que estava programado, e ele se entregou. Mas enquanto não chegou este tempo, ele não se entregou. Mas ele contou muito com a participação humana. Teve que contar, porque Deus podia ter mandado, eu fiquei pensando, poderia ter vindo Jesus nascido no deserto por lá e depois sair e dizer, eu sou o Cristo, e seria tudo muito fácil. Mas não, ele veio e contou. Primeiro ele contou com Maria, né? Que, graças a Deus, ela cumpriu muito bem o seu papel quando ela ouviu a voz do anjo. Ela se prontificou e glorificou o nome do Senhor na sua atitude. Que coisa boa que Maria fez. Depois ele contou com a participação de José. José, é bom a gente avaliar as coisas, irmãos, a gente estudar a palavra e considerar as situações. Imagine se José não aceita aquela gravidez de Maria. É que ele ficou sofrendo. Você vê que hoje um homem casar com uma mulher grávida de outro homem já é um absurdo, né? Mesmo nesse mundo que nós estamos vivendo, já é muito esquisito isso, né? Naquele tempo, então, a lei mandava que ela fosse apedrejada. José poderia ter muito bem recusado casar-se com ela, já estava comprometido, mas ainda não tinha consumado o casamento. Ele poderia ter dito, olha, não quero mais, aconteceu isso. Seria o fim do plano de Deus, porque acabaria com a igreja. Jesus estava ali. Então, José ouviu a voz de Deus e obedeceu e casou com Maria e cuidou de Jesus na parte que lhe cabia até o tempo que Jesus começou o seu ministério. Nós vemos que Jesus padeceu um bocado. Imagine um jovem passando por isso hoje. Está noivo, tudo bem, para casar, fazendo um enxoval, tudo bem, está grávida, pronto. Depois vem Herodes, para matar os meninos. E imagine, Jesus teve que sair com Maria aos trancos e barrancos e morar em outra cidade e ficar por lá um tempo, e depois o anjo apareceu de novo, você vai, sai daqui. Então, a gente vê que muitas coisas estranhas, muitos perigos Jesus passou. Depois que ele começou o ministério, começou a perseguição também por parte dos religiosos. Interessante que Jesus veio para o meio religioso, não foi para o meio de ímpios, veio para o meio do povo de Deus. E ali foi exatamente eles que o perseguiram e que finalmente o levaram à morte. Mas também nós vemos, por outro lado, o livramento do Senhor que sempre aconteceu. Isto é para nós considerarmos, meus irmãos, como o Senhor é fiel. Jesus aqui se apresentando como o bom pastor, é aquele que não falha, é aquele em quem nós podemos confiar. Nós precisamos conhecer bem o nosso pastor e não seremos enganados. Então, continuando, como a gente já tinha falado, sobre a ressurreição de Lázaro. Aconteceu a morte de Lázaro, era uma coisa que para eles ali a morte, e até hoje a morte é o fim da vida, é uma coisa absurda, né? Ninguém aceita a morte assim. Mas Jesus, ele deu uma lição maravilhosa ali, dizendo para eles e para nós que ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte e sobre qualquer dificuldade. Se nós estivermos na posição que precisamos estar, nós não teremos atropelos. Então ele ressuscitou a Lázaro.
E vejamos que na hora que ele chegou ali para ressuscitar Lázaro, ninguém acreditava mais, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. Mas Jesus mostrou ali o seu poder e mandou tirar a pedra. Ele podia ter chegado e mandado Lázaro sai, e Lázaro sair arrancando aquela pedra, mas ele mandou tirar a pedra. E foram pessoas que tiraram, foram homens que tiraram. Depois ele mandou Lázaro sair. Lázaro saiu todo enfaixado. Tinha sido enfaixado, era o costume, né? Faziam aquilo ali. Mas Jesus não desenfaixou a Lázaro. Ele mandou, disse, tirai as faixas. E os homens obedeceram. Então nós vemos, meus irmãos, vamos considerar isto, as coisas não são assim como um passe de mágica. Eu creio, Jesus vai fazer, eu orei, Jesus vai fazer. Não, muitas vezes Deus depende de nós, da nossa proatividade, da nossa ousadia, da nossa fé, da nossa disposição, para que nós possamos ver prosperar a obra do Senhor. O Senhor está nos chamando para isto. Porque, olha, se nós não fizermos, o prejuízo vai ser nosso, porque a obra de Deus não vai parar, vai prosperar. E o Senhor, Ele quer o melhor para todos nós. Ele não chamou nenhum de nós para ficarmos pelo caminho. Então, a gente precisa considerar bem os obstáculos que surgem, porque eles surgem mesmo. Não é assim tão simples. Uma coisa, para finalizar, eu quero considerar aqui com os irmãos, que dá no livro de Tiago, acho que é Tiago, fala aqui, eu até escrevi aqui um pouco, diz assim, deixa eu olhar aqui no caderninho, que foi que eu escrevi. É Tiago 3:2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então, isso são coisas, meus queridos, que a gente vê muito presente hoje no meio da igreja. Os cães, comportamento político, comportamento sectário. As seitas estão, às vezes, disfarçadas dentro da igreja. E a circuncisão, a religiosidade, não acostuma naquilo ali e não cresce mais e fica ali aquela coisa encroada, né? Que não funciona. Então, o Senhor nos adverte para isso e que essas coisas, elas produzem em nós esses comportamentos que a gente viu aqui, essa advertência que o Senhor nos dá, produz em nós uma castração mesmo, uma castração desastrosa no meio da igreja. O crente, ele não sai da igreja, muitos são salvos, mas é aquele salvo que está sobrevivendo. É como uma plantinha que nasce num lugar do solo pobre e ela não consegue desenvolver. Ela não dá frutos, ela não prospera e ela muitas vezes acaba morrendo. Então, estes comportamentos, essas coisas que acontecem dentro da igreja, produzem isso na vida dos crentes, nas nossas vidas. E produz crentes fracos, crentes medíocres, crentes que não conhecem os seus direitos, crentes que não conhecem os seus deveres. Isto é muito grave, irmãos. Como já falei, produz a castração. Fica aquele crente que não vai para frente de jeito nenhum. E o Senhor quer nos livrar disso. O Senhor quer nos livrar disso e nos adverte a todos nós. Especialmente a quem lidera no meio do povo de Deus, para que tenha fé, tenha coragem para realizar a obra do Senhor, para romper com esses obstáculos que se apresentam no meio da igreja e
procurar pastagem para as ovelhas. Pastagem boa, que as ovelhas sejam fortes, robustas, saudáveis, para que elas conheçam a voz do Senhor e não se deixem enganar pelos estranhos, pelos mercenários que vêm comer a carne das ovelhas, que vêm implantar religiosidade e essas coisas todas que nós vemos, né? Então, o Senhor nos adverte para isso. Isto é muito grave, irmãos. Isto produz uma coisa chamada mornidão. Isto produz uma coisa que as pessoas ficam salvas lá. Mas a sua cultura, muitas vezes, ela é contaminada, ela é misturada com a cultura do mundo. O caráter dela não é trabalhado e produz a igreja morna, que a palavra do Senhor diz que ele vomita. Então o Senhor nos chama a atenção a todos nós, volta a dizer a quem lidera, a quem é liderado, não se acomode, porque a coisa é muito feia, a gente tem visto e ouvido tanta coisa muito feia no meio da igreja. Imagine que você vai num culto, uma igreja que congrega muitas pessoas, e chega lá, você ouve e vê coisas que Deus abomina e que são recebidas como coisas boas, ou até coisas que até são boas. Para a gente viver aqui nesta terra, as coisas, mas que não levam o crente à comunhão com Deus. E o Senhor está preocupado com isso. E nós precisamos acordar para isso. Você que não é pastor, que não é líder de nada, mas você é líder da sua vida, ou você é líder da sua casa, busca o Senhor. Com oração, com santificação, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Com santificação, com oração, com jejum, batalhe pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, porque esse negócio é muito sério. Então, meus queridos, é este o recado que nós trazemos, e você nos ouve, e volta a dizer, busque o Senhor, ore, assuma a posição de liderança na sua casa, líder espiritual, o marido no seu lugar, a mulher no seu lugar, para que nós possamos funcionar bem conforme a vontade do Senhor. Então nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, e desejo a todos a paz do Senhor Jesus e peço encarecidamente, não esqueça de dar o seu like, meu querido, de se inscrever, de compartilhar este vídeo. Amém? A paz do Senhor Jesus.